meus amigos, estamos aqui novamente, dentro do programa que nós fizemos a respeito da 36ª Semana Espírita. E, como sempre acontece neste programa, o terceiro bloco fica reservado para responder perguntas dos nossos telespectadores. E nós vamos passar as perguntas que recebemos através de telefones, de e-mail e de outros meios. E às vezes pessoas até me param na rua para fazerem perguntas. Eu guardo essas perguntas, respondo para elas, é claro, mas guardo essas perguntas também para responder aqui no nosso programa, uma vez que a nossa doutrina desperta muita curiosidade. Tem a pergunta aqui. Os espíritos nos acompanham regularmente? Olha, cada um de nós tem um anjo guardião. Esse nos acompanha diuturnamente. Esse está conosco em todos os lugares. Mesmo aquelas pessoas que enveredam para o lado do mal, o anjo guardião está com ele, embora um pouco afastado, para não conviver com o mal como ele está propondo na sua vida. Mas todas as vezes que nós precisamos e chamamos e pedimos ao nosso anjo da guarda alguma coisa, ele está pronto para nos ajudar e nos responder. Portanto, os espíritos nos orientam regularmente, principalmente o nosso anjo da guarda. Mas os espíritos amigos, da mesma família, espíritos que têm em nós simpatias, que gostam da gente, também nos orientam, também nos ensinam, principalmente através dos sonhos. Nós, quando sonhamos, nós nos desprendemos do nosso corpo físico que fica lá na cama. E o nosso espírito adquire liberdade. E essa liberdade nos leva a lugares onde tem outros espíritos amigos, geralmente amigos, que nos orientam, que nos levam para fazer um trabalho junto com eles, ou para assistir uma palestra lá no plano espiritual. E assim nós vamos aprendendo, com a ajuda desses amigos que já desencarnaram, com a ajuda desses parentes que já estão no plano espiritual. Portanto, respondendo mais diretamente, os espíritos nos acompanham, sim, regularmente. Mais uma pergunta. A comunicação dos espíritos pode acontecer em qualquer parte? Sim, pode. Em todos os lugares, porque eles estão por aí. Eles estão vivendo entre nós e vivendo no universo todo. Principalmente aqueles espíritos que nós chamamos de erráticos. Espíritos que ainda não conseguiram determinar o seu destino. Espíritos que ainda estão numa situação de ignorância até do que aconteceu com eles. Muitos espíritos existem e estão por aí, rodando nas cidades, entre nós, que não sabem nem que morreram, que acham que ainda estão vivos. Esses espíritos, muitas vezes, são levados nas casas espíritas, exatamente para que o médium, através de um doutrinador, diga para ele, não, você já morreu, você não pertence mais a este plano físico, você está no plano espiritual. Procure pessoas amigas aí no plano espiritual para que eles possam te orientar.
É assim que nós falamos com esses espíritos chamados erráticos, que são levados nas casas espíritas por espíritos superiores, por espíritos que querem ajudá-los, e lá nós orientamos. Eu já tive oportunidade de estar dirigindo uma reunião mediúnica, onde chegou um espírito desesperado, sem saber onde é que estava, sem saber o que acontecia com ele, e começou a conversar comigo, que eu era o dirigente dessa reunião, através do médium. E quando eu falei com ele, ele falou, mas o que que eu... Eu expliquei para ele, você já desencarnou, você já morreu. Ele falou, mas como que eu morri se eu estou conversando com o senhor? Eu falei, mas esse corpo que você está não é o seu. Repare, olhe para o seu próprio corpo. Ele olhou e falou, é engraçado, esse não é o meu corpo mesmo, não. Eu falei, então, você está falando... Aí eu expliquei para ele. Você está falando através de um médium, de uma pessoa que está emprestando a voz para você conversar comigo. E de conversa vai, conversa vem com esses espíritos, nós descobrimos a data que ele tinha falecido. Tinha quase 100 anos que ele estava na erraticidade, que ele estava morto e não sabia que tinha morrido. Ele chegou reclamando que as pessoas não davam mais assunto para ele, que ele conversava com as pessoas e as pessoas não respondiam, e que ele estava muito chateado com isso. Então, são situações que nós encontramos na mesa mediúnica, às vezes, e que mostram para nós que os espíritos, às vezes, morrem e ficam totalmente desorientados. Principalmente aqueles que nunca ligou para a religião, principalmente aqueles que acham que já morreu, que quando morre tudo acaba, que ele também desaparece. E são espíritos que ficam em sofrimento. É por isso que é preciso que cada um tenha sua religião. Não importa qual religião. Pode ser espiritismo, pode ser catolicismo, pode ser protestantes, pode ser evangélicos, pode ser umbanda. Qualquer uma religião é boa, desde que bem praticada. Porque você não vai ser julgado pela sua religião, não. Você vai ser julgado, quando eu digo você, eu digo eu também, nós vamos ser julgados pelas nossas ações, pelo que fizemos de bem. Quando nós chegarmos lá do outro lado, depois da morte, ninguém vai me perguntar qual era a sua religião, doutor Irã. Ninguém vai me perguntar isso, não. As pessoas podem me perguntar o que é que você fez de bem. E podem me jogar na cara, mas você fez muita coisa errada, isso, isso, isso e isso. Que é a voz da nossa consciência nos acusando. Então, meus irmãos, meus amigos, a religião é importante, mas o mais importante é a caridade que nós podemos fazer. E por isso é que eu respondo a essa pergunta. Os espíritos podem manifestar em qualquer lugar, mesmo na rua. Se a pessoa, eu já tive um caso de uma pessoa médium entrar em transe na rua. E a pessoa achar que ela estava doida. Até que um que entende mais ou menos falou, não, ela não está doida não, peraí. Trouxe ela para um lugar isolado do povo, fez uma prece e tudo, ela voltou ao normal. Essa médium foi levada na casa espírita e durante a gente está fazendo a palestra lá na frente, ela entra em transe lá no salão. Já vi isso. E neste momento a gente levou-a para a sala de passes e lá, novamente, nós conversamos com ela e educando-a para que ela possa estudar a própria mediunidade e assim não ficar recebendo espírito em qualquer lugar.
Porque nós, no nosso livre-arbítrio, nós podemos sim controlar a nossa mediunidade e usar essa mediunidade para o bem. Isso é que é importante. E assim, meus amigos, nós encerramos mais este programa Colunas de Luz, onde na primeira e na segunda parte vocês viram flashes e entrevista de palestrantes que atuaram na 36ª Semana Espírita de Montes Claros. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a sua disposição de estar sempre conosco nesse programa Coluna de Luz e chamamos o nosso comercial. Até o próximo programa.